Nesta aula veremos as derivadas das funções logarítmicas. Vamos começar relembrando um limite fundamental, que é o limite da expressão 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x vai a infinito. Esse limite já vimos que esse é o número e. O mesmo vale para o limite quando x tende a menos infinito da mesma expressão. A expressão tende a e quando x tende a mais e tende a menos infinito. Vamos querer calcular um limite que vai ser importante para nós, esse limite aqui da expressão 1 mais v elevado a v quando v tende a zero pela direita. Esse é um limite do tipo 1 elevado a infinito, né? Uma forma indeterminada. Nós vamos fazer uma mudança de variável, v igual a 1 sobre x. Se eu faço v igual a 1 sobre x, como v está tendendo a zero pela direita, o x, que é 1 sobre v, né, já que v é 1 sobre x, vai tender a mais infinito. Então, nesse caso, trocando a variável de v para x, o limite fica com x tendendo a mais infinito, de 1 mais v. V eu vou substituir por 1 sobre x, elevado a 1 sobre v, mais 1 sobre v é igual a x. Então, esse é o limite fundamental que revisamos, né? Esse é o limite. Essa expressão tende a e quando x tende a mais infinito. Vamos ver o limite da mesma expressão, 1 mais v elevado a 1 sobre v, agora quando v tende a zero pela esquerda, fazendo a mesma mudança de variável, quando v é igual a 1 sobre x, então se v tende a zero pela esquerda, x, que é 1 sobre v, tende a menos infinito, então eu tenho um limite quando x tende a menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, e isso também é conclusão. O limite da expressão 1 mais v elevado a v, quando v tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, é o número e. Então concluímos que esse limite, o limite bilateral existe e é o número e. Agora então podemos obter a fórmula para a derivada da função logaritmo natural de x. A derivada do logaritmo natural de x, pela definição, então usando a definição em termos do limite, naquele limite, f de x mais h, no caso é o logaritmo de x mais h, menos f de x, que é o logaritmo de x sobre h, quando h tende a zero. Esse limite eu posso colocar na seguinte forma, usando propriedades dos logaritmos. O logaritmo da diferença é o logaritmo do quociente, então esse é o limite quando h tende a zero do logaritmo do quociente x mais h dividido por x sobre h. Então aquele quociente eu posso escrever assim, eu posso escrever no termo 1 sobre h, ao invés de dividir por h eu multiplico por 1 sobre h, e aquele logaritmo ali fica x dividido por x, que dá 1, e h dividido por x, que eu deixo assim indicado. Agora eu faço a mudança de variável v igual a h sobre x. A variável do limite é h, né? Então eu vou trocar de variável de h para v. Se h tende a zero, v, que é h vezes uma constante, que é 1 sobre x, também tende a zero, né? Então eu tenho um limite quando v tende a zero de 1 sobre vx logaritmo de 1 mais v. Então eu vou escrever, vou tirar o 1 sobre x, que é a constante, né? A variável do limite é v, então 1 sobre x é constante, vai para fora, tá, do limite. Então a derivada do logaritmo fica 1 sobre x, limite quando v tende a zero, de logaritmo de 1 mais v elevado a 1 sobre v. Eu usei propriedade dos logaritmos, né? Aquele 1 sobre v que está lá fora multiplicando o logaritmo entra para dentro como expoente. E agora eu tenho aquele limite que eu acabei de calcular, né? Esse limite do logaritmo, perdão, ainda não, eu tenho que trocar o logaritmo com o limite. Isso eu posso fazer porque a função logarítmica é contínua, então eu posso fazer essa troca, né, de ordem, né? Então o limite passa para dentro do logaritmo, e agora sim eu tenho aquele limite que eu acabei de calcular, né? É o limite da expressão 1 mais v elevado a v, quando v tende a zero. Isso nós provamos que é igual ao número e. Então esse limite fica 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e, que é 1, né? Então isso é simplesmente 1 sobre x. Então concluímos que a derivada da função logarítmica, o logaritmo natural de x, é 1 sobre x, né?
sempre apenas para x positivo, né? Porque o domínio da função logarítmica é restrito ao conjunto dos números positivos. Vamos à derivada agora do logaritmo numa base b qualquer, né? B positivo. Então, derivada do logaritmo base b de x, eu faço a mudança de base antes do cálculo do logaritmo, eu faço a mudança de base, faço a conversão para a base natural. Então, o logaritmo base b de x é igual ao logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural da base, né, logaritmo natural de b. Agora eu tenho 1 sobre ln de b, uma constante, ele sai para fora da derivação, eu fico com a derivada já conhecida, né, a derivada do logaritmo natural. Então isso fica 1 sobre x vezes 1 sobre ln de b, né, que eu escrevo 1 sobre x ln de b. Então a derivada do logaritmo base b de x é 1 sobre x ln de b, e como domínio também do logaritmo base b, sempre no conjunto dos números positivos, a derivada é restrita então apenas aos números positivos. Neste exemplo temos aí o gráfico da função logaritmo natural de x. Eu tenho várias retas tangentes ali, retas tangentes nos pontos x igual a 1 meio, nos pontos x igual a 1, nos pontos x igual a 3. Vamos calcular essas inclinações dessas retas tangentes. A função é logaritmo de x, então a derivada de y como acabamos de ver, é 1 sobre x. Então, no ponto x igual a 1 meio, a inclinação é 1 sobre 1 meio, que é 2. No ponto x igual a 1, a inclinação da reta tangente é a derivada do logaritmo no ponto x igual a 1, 1 sobre 1, que dá 1. No ponto x igual a 3, a inclinação da reta tangente, derivada do logaritmo em x igual a 3, isso dá 1/3. Então a curva logaritmo de x não possui tangentes horizontais, porque a derivada dela é 1 sobre x, e 1 sobre x é sempre positivo, né? Ainda mais restrito ao conjunto dos números positivos, nunca é zero, então não tem como a derivada do logaritmo dar zero. Exemplo, vamos calcular a derivada do logaritmo de x² mais 1. Então, a função composta do logaritmo com a função x² mais 1. Primeiro, então, eu vou derivar a função de fora, a derivada do logaritmo é 1 sobre, né? Se fosse logaritmo de x, seria 1 sobre x, mas como é o logaritmo do argumento mais complexo, será 1 sobre 1 sobre esse argumento vezes a derivada do argumento. E o argumento é, no caso, que está dentro do logaritmo, lá é o x2 mais 1. A derivada de x2 mais 1 é 2x, então fica 2x sobre x² mais 1. Um outro exemplo, vamos a derivada do logaritmo do seno de πx. Então, mais uma vez, se é a derivada de um logaritmo, então é 1 sobre a derivada, pela regra da cadeia, 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento. O argumento, no caso, agora é seno de πx. Preciso calcular a derivada do seno de πx, então, mais uma vez, eu vou usar a regra da cadeia, a derivada do seno é o cosseno. Então, essa derivada vai ficar cosseno, além do 1 sobre seno de πx, eu tenho cosseno do argumento vezes o argumento. No caso, o argumento do seno é π vezes x, então fica o cosseno de πx vezes a derivada de π vezes x. A derivada de π vezes x é π, então fica π vezes cosseno sobre seno de πx, isso é a cotangente, né? Então, derivada do logaritmo do seno de πx é π vezes a cotangente de πx. Vamos estudar agora essa função, é o logaritmo do módulo de x. Essa função tem uma propriedade interessante, ela é uma função par, né? Se eu substituir o x por menos x, eu obtenho o mesmo y, o mesmo resultado, então logo é uma função par, logo o eixo y é um eixo de simetria, então é uma curva que é totalmente simétrica em relação ao eixo do y. Além disso, se x é positivo, o módulo de x é igual a x, então essa função ela estende a ideia do logaritmo de x, ela coincide, ela é igual ao logaritmo de x para x positivo, e tem uma extensão aí, uma espécie de logaritmos aí para números negativos. Não é bem isso, né, mas é o logaritmo do módulo, né? Uma função importante em aplicações, nós vamos calcular a derivada dessa função.
como essa função tem duas definições, né, tem duas fórmulas, uma para x positivo, outra para x negativo, vamos ter que separar os casos. Vamos começar com o caso x positivo. Então, se x é positivo, esse é o caso mais simples, o módulo de x é simplesmente igual a x. Nesse caso, o logaritmo do módulo de x é igual ao logaritmo de x. E a derivada do logaritmo de x, nós já sabemos, isso é 1 sobre x. Vamos ao caso x negativo. Se x é negativo, esse é o caso mais interessante. Se x é negativo, o módulo de x é igual a menos x. Então, a derivada do módulo, do logaritmo do módulo de x é a derivada do logaritmo de menos x. O argumento do logaritmo não é x, então para calcular essa derivada eu preciso usar a regra da cadeia, não posso aplicar direto a fórmula, né? A fórmula só vale, a forma que a derivada do logaritmo é 1 sobre x, ela só vale se o argumento for igual a x. Ali eu tenho uma função composta, a função logaritmo de x com a função menos x, que é multiplicar o x por menos 1. Então eu sou forçado a usar a regra da cadeia. Então, usando a regra da cadeia aqui, a derivada do logaritmo é 1 sobre o seu argumento. O argumento, nesse caso, é menos x, mas como o argumento não é x, eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento. Aqui, no caso, é menos x. Isso é a regra da cadeia sendo aplicada. Derivada de menos x é menos 1. Então, eu tenho menos 1 vezes 1 sobre menos x, cancelo o sinal de menos, que dá 1 sobre x. E agora eu noto que, felizmente, nos dois casos, a derivada coincide, então eu posso dizer que para o x positivo ou negativo, desde que o x seja diferente de zero, né, a função está definida, e essa é a derivada então do logaritmo do módulo de x é 1 sobre x. Ela estende a função logarítmica, com isso que nós já conhecíamos, né, no caso de x positivo, ela estende o caso para x negativos. E a derivada é a mesma, né? 1 sobre x. Vamos ver exemplos. Neste exemplo aqui, quero calcular a derivada do módulo do cosseno. Então, derivada do módulo do cosseno, segundo a fórmula acima, a derivada do logaritmo do módulo de x é simplesmente 1 sobre x, mas eu não tenho módulo de x, eu tenho módulo do cosseno de x. Então vai ficar 1 sobre o argumento do logaritmo do módulo, que no caso é o cosseno de x, vezes a derivada do cosseno de x, isso pela regra da cadeia. Então tenho que colocar ali o cosseno de x dentro do parênteses, a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, então vai ficar com menos seno de x sobre cosseno de x, isso é menos a tangente de x. Vamos ver a técnica de derivação logarítmica. Vamos ver esse exemplo aqui. Temos aqui calcular uma derivada de uma função y, onde y é um produto, envolve um produto e quociente de várias funções. Né? Então, seno de πx, cosseno de x, vezes tangente ao cubo de x, tudo isso dividido por raiz de x. Pode imaginar o trabalho que daria para calcular a derivada dessa função aplicando a técnica convencional, que seria começar com a regra do quociente, né, usando a forma do quociente, depois ia aparecer a derivada do numerador, né, e o numerador envolve um produto de 3 funções, então tem que aplicar a regra do produto aí 2 vezes, enfim, seria uma confusão, seria bastante complexa a conta, né? Factível, mas muito tediosa, né? Muito trabalho a fazer. Então a técnica da derivação logarítmica vai servir aqui para facilitar, né? Fazer uma espécie de atalho, vamos facilitar nossas contas aqui. Ao invés de calcular a derivada de y, nós vamos calcular a derivada do logaritmo de y. Por quê? Porque y tem um monte de produtos e quocientes, e logaritmos de produtos e quocientes são convertidos em somas e diferenças. E aí fica mais fácil de calcular derivadas de somas e diferenças do que derivadas de produtos e quocientes. Então, vamos calcular aí. Primeiro, vamos calcular o logaritmo de y. Vamos tentar simplificar um pouco essa expressão. Então, eu tenho um logaritmo de y, o logaritmo daquela expressão,
Então vou usar as propriedades dos logaritmos. Então eu tenho aí logaritmo do seno, mais logaritmo do cosseno, mais logaritmo da tangente ao cubo, menos o logaritmo da raiz de x, né? Usando então a propriedade aí do logaritmo do quociente, que é a diferença dos logaritmos, e depois que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Agora eu vou escrever aquele logaritmo, aquela raiz de x como x na 1/2, não fiz nada além disso, né? Só escrever x na 1/2 ao invés de raiz de x. E agora eu vou usar a outra propriedade dos logaritmos, que eu tenho onde eu tiver expoentes, eu posso colocar lá para fora do logaritmo, então um múltiplo do logaritmo, então aquele expoente 13 e o expoente 1/2, nos dois últimos termos vão ser colocados para fora. Então, propriedade dos logaritmos, logaritmo de y fica, os dois primeiros termos foram inalterados e os dois últimos sim, o 3 passou multiplicando o logaritmo da tangente de x e o 1/2 ficou multiplicando o logaritmo de x. Agora sim, agora estou pronto para usar a derivação. Então vamos derivar o logaritmo de y, essa expressão aí. Então a derivada do logaritmo de y, né? Então é a derivada aí de uma soma, e já vou usando então a regra da soma e diferença e da multiplicação por constante, né? Constante 3 já vem para fora, constante 1/2 também. Então a derivada do logaritmo de y é essa expressão aí. Cada uma dessas parcelas agora é fácil de derivar. Derivada do logaritmo, essa vai ser a mais complexa, né, eu acho. O logaritmo do seno de πx, isso é 1 sobre seno de πx, vezes a derivada, né, do seno, que é o cosseno, no caso de πx, vezes a derivada de πx, que é π, né, a constante π. A outra derivada é 1 sobre o cosseno vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno, então fica menos seno sobre cosseno. Essa derivada aqui do logaritmo da tangente é 1 sobre tangente, vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. E a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Então, substituindo pelas derivadas aí, esses termos, então temos que a derivada do logaritmo de y, e a derivada do logaritmo de y, nós sabemos, isso é 1 sobre y vezes derivada de y, né, pela regra da cadeia. Então, fazendo a substituição, lá cosseno sobre seno fica vezes π, né, mais o menos seno sobre cosseno, mais 3 vezes a secante ao quadrado sobre a tangente, menos 1/2 vezes x. Então, simplificando e já multiplicando tudo, não dá para fazer nenhuma simplificação, a não ser escrever cosseno sobre seno, nós vamos trocar por cotangente, né, de πx, e seno sobre cosseno é a tangente, né? Então, multiplicando por y, note que a derivada de y em relação a x, a derivada que nós queríamos calcular, é a função y vezes aquele termo ali que está dentro do colchete. Ali não há mais nada a fazer, né? Não há mais nenhuma simplificação a fazer. Então agora, o que nós podemos fazer? É notar que y é a função que foi dada, né? E a derivada dessa função, ela depende da própria y. Então eu só substituo aquele termo y ali por todo aquele termo seno de πx vezes cosseno de x vezes a tangente ao cubo sobre a raiz de x. Então a derivada de y vai ficar a função y, que é esse seno de πx cosseno de x tangente ao cubo dividido por raiz vezes aquele outro termo. Então, claro, a resposta é bastante complicada, mas vimos que conseguimos fazer isso de forma bastante eficiente. Se estivéssemos resolvendo ainda usando regras do produto e quociente, certamente estaremos fazendo contas até agora, né? Então está aí a derivada da função y, que envolvia muitos produtos e quocientes. Então, se a função envolve muitos produtos e quocientes, talvez a técnica da derivação logarítmica seja útil, seja mais eficiente no cálculo de derivadas. Derivadas de potências reais de x. Sabemos que já estamos usando o fato de que a derivada de x na r, onde r é um número real qualquer, essa derivada é r vezes x na r menos 1, onde r é um número real qualquer. Nós não demonstramos isso,
mas já estávamos fazendo uso desta fórmula de derivação. Agora, porque nós não podíamos demonstrar essa forma porque não tínhamos ainda as ferramentas necessárias. Agora, com a derivação logarítmica, isso vai ser possível. Então, nós vamos demonstrar que essa forma realmente vale, né, se o R é um número real qualquer, não um número racional, não uma fração ou um número inteiro. Então, a demonstração é isso para um número real. Então, vamos pegar a função y igual a x na R e vamos calcular aí o logaritmo do módulo dela. Então, o logaritmo do módulo de y é o logaritmo do módulo de x na R. Isso, então, é o logaritmo do módulo de x elevado à potência R. Usando propriedades do logaritmos, eu posso colocar o R lá como múltiplo, né? Esse expoente sai lá para fora aqui, então multiplicar aquele logaritmo ali. Então, o logaritmo do módulo de y é R vezes o logaritmo do módulo de x. Agora eu vou derivar vou derivar o logaritmo do módulo de y. Então, ao invés de derivar y, que é o que eu quero, né, indiretamente eu vou derivar o logaritmo do módulo. O logaritmo do módulo é igual a R vezes o logaritmo do módulo de x. Tá? Então eu tenho que derivar aquela expressão R vezes logaritmo do módulo de x. R é uma constante, sai para fora do símbolo de derivação, e a derivada do logaritmo do módulo de x, isso nós já vimos, né, que é 1 sobre x. Então essa derivada fica, a derivada do logaritmo do módulo de y é 1 sobre y vezes dy, né, pela regra da cadeia, e a derivada do logaritmo do módulo de x é 1 sobre x, então eu fico com r vezes 1 sobre x. Logo, dy dx é r vezes y sobre x. Mas y é x elevado a r, então eu substituo y por x elevado a r, uso propriedade das potências, vai ficar r vezes x na r menos 1. Então a derivada da função y é r vezes x na r menos 1, mas a função y é x elevado a r, onde r é qualquer número real. Então demonstramos que a derivada da regra da potência, né, funciona para números reais, né? Havíamos demonstrado apenas para números inteiros positivos e para números inteiros, né, também negativos, mas não para números reais quaisquer. Então, aí está a demonstração usando a técnica de derivação logarítmica.